Boa noite a todos. Muita paz. 170 anos depois da crucificação de Jesus, ainda se perseguiam os cristãos, levavam-nos às arenas para serem entregues aos leões famintos, quando não condenados, crucificados, 170 anos após a crucificação de Jesus. Melhoramos, porque naquela época nós íamos às arenas para ver os leões tirar o couro do cristão. Agora nós vamos nos estádios de futebol para ver o cristão correr atrás do couro. Melhoramos, mas naquela ocasião havia um homem que pertencia à sociedade romana, um homem rico, Horácio Níger era o seu nome. Quando ele tomou conhecimento da Boa Nova, dos ensinamentos de Jesus, ele se encantou. Já o seu filho, saindo da adolescência, quando tomou conhecimento desses ensinamentos, começou a odiar Jesus. Mas Horácio Níger resolveu abandonar tudo para ir de encontro aos homens da Casa do Caminho. A Casa do Caminho, já dissemos aqui em outra oportunidade, é considerado o primeiro centro espírita do planeta Terra, onde que os 12 discípulos de Jesus fundaram esta casa para atender as pessoas que buscavam o alimento espiritual e o alimento material. Buscavam a cura do corpo e a cura da alma. E ali os discípulos de Jesus assistiam a estas pessoas. E esse movimento continuou. 170 anos depois, ainda haviam esses homens, já não eram mais os mesmos. Aqueles já haviam desencarnado, mas outros assumindo as tarefas da caridade, do amor, da fraternidade. E Horácio Níger foi em direção a esse grupo de homens. Pegou uma embarcação, e nessa embarcação havia também um cristão, o irmão Curvino. Havia um plano para se assassinar Horácio Níger, que havia se convertido ao cristianismo. Romano, rico, mas abandonou tudo para seguir o cristianismo. Havia um plano para matá-lo. E nessa embarcação, os assassinos se equivocaram. E, em vez de matar Horácio Níger, mataram o cristão irmão Curvino. Quando Horácio Níger percebeu isso, ele assumiu a personalidade do irmão Curvino e foi em direção aos homens da Casa do Caminho. Trabalhou lá por dezenas de anos. O seu filho, já adulto, aquele que odiava Jesus, adoeceu. E para tratar da sua doença, se mudou para Lyon. Quando o irmão Curvino agora soube que seu filho estava em Lyon, ele havia alugado uma mansão, onde que ele iria ficar ali naquela cidade por algum tempo, até se tratar. Quando o irmão Curvino soube que o seu filho estava naquela cidade, ele foi para lá, se apresentou
como jardineiro. O filho nem desconfiou, a aparência já um tanto mudado pelos anos de trabalho junto aos homens da casa do caminho. O filho não reconheceu o pai e contratou ele como jardineiro. E ali ele ficou trabalhando. Quando o filho melhorou, os empregados da casa resolveram fazer uma festa para comemorar a melhora desse homem. E o irmão Curvino sugeriu, então, trazer 80 crianças órfãs que ele cuidava para, num coral, apresentarem músicas líricas em homenagem ao seu filho. E as crianças se apresentaram magnificamente bem. No final, o irmão Curvino pede para Salviano, um garoto de 6 anos de idade, para fazer a prece de encerramento. E quando o garoto estava dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Aquele homem que odiava Jesus se levantou e ordenou aos seus empregados que trouxessem os mastizes, cães ferozes, e impulsionou esses cães na direção daquelas crianças e do irmão Curvino. Salviano foi atacado por um dos cães, que abriu a sua barriga. Eles foram colocados pelos cães e apauladas para o meio da rua. O garotinho, no colo do irmão Curvino, dizia: Pai, tenho frio. Todos eles chamavam o irmão Curvino de pai. Pai, tenho frio. Pense em Jesus. Pai, tenho muito frio. Pense em Jesus. O garoto morreu. E o irmão Curvino foi colocado na prisão. Passaram-se uns meses e o filho, que acreditava que o pai estava morto, mas acho que alguma coisa dizia a ele algo. Ele foi até a prisão e foi caminhando cela a cela. Quando ele chegou na frente da cela onde que estava o irmão Curvino, ele mandou abrir. O irmão Curvino, com os olhos arregalados, o cabelo em desalinho, estendido no chão, olhou para ele olhou para o pai, mandou fechar a cela. No dia seguinte, o irmão Curvino estava morto. No dia 1º de janeiro de 1800, ocorre uma assembleia numa psicosfera próximo à Terra. Compareciam ali espíritos encarnados e desencarnados. Vale aqui lembrar, para aqueles que estão chegando agora à doutrina espírita, que quando nós que estamos encarnados dormimos, saímos do corpo físico, saímos da indumentária física, ainda que ficando ligados por um cordão fluídico, e vamos ter no plano espiritual. Então, naquela assembleia de milhares de espíritos, todos eles que representaram um progresso para a humanidade, estavam ali agora para um roteiro de programa para o século XIX e o século XX. Se apresentavam ali Confúcio, Sócrates, Platão,
Aristóteles, espíritos como Dante, Michelangelo, espíritos como Cabral, Colombo e tantos outros que a gente poderia ficar citando aqui, estavam presentes naquela reunião porque tinham dado algum progresso para a humanidade terrena. Estava presente também Júlio César, o imperador romano, agora na figura de Napoleão Bonaparte. Júlio César havia reencarnado como Napoleão Bonaparte. E Napoleão Bonaparte, no sono, distante do corpo, nesta Assembleia. Estava presente também Johann Hus, um sacerdote tchecoslováquio, que no século XVI havia sido queimado vivo, porque ele se contrapôs ao clero quando ele disse que, para conversar com Deus, nós não precisamos de intermediários. Nós não precisamos, para conversar com o nosso Criador em prece, nós não precisamos de um representante de Deus aqui na Terra, porque todos nós representamos Deus. Mas ele foi queimado vivo. Diz o poeta e cantor: quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas me calo. Não errei, não, né? Mas ele foi morto, foi queimado vivo. E ainda quando as lavaredas começavam a alcançar o seu corpo, ele teve a lucidez de dizer, porque Johann Hus, traduzido, significa pato de luz, ele ainda teve a lucidez de dizer: hoje vocês estão queimando o pato de luz, mas amanhã virá um cisne de luz e alçará voos que as suas lavaredas não conseguirão atingir. Aquela assembleia recebia de uma região ignota pétalas fluídicas que recaíam sobre todos os presentes. E, de repente, uma voz de um lugar desconhecido, uma voz suave, com amor, se dirige a César, o imperador romano, que estava ali como Napoleão Bonaparte. César, eu te coloquei no Império Romano para que você pudesse unificar na língua latim e o planeta tivesse somente uma língua, somente um idioma. E o poder te dominou. Eu sei que um espírito mergulhado na carne fica sob o efeito das sombras, mas você falhou, e agora eu renovo a sua oportunidade. Em breve você assumirá como imperador da França, e com o objetivo de unificar a Europa, de preparar o terreno para a terceira revelação. Unificar a Europa para que venha nessa nova revelação da caridade, do amor, da fraternidade e encontre nos corações unificados num povo só
o campo propício. E aí ele se dirige, essa voz se dirige a Johann Hus. Você nascerá com a missão de trazer essa nova revelação à humanidade. E no dia 3 de outubro de 1804, reencarna em Lyon, na França, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que ficaria conhecido no mundo a partir de 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, com o codinome Allan Kardec. Mas antes que isso ocorresse, no dia 29 de agosto de 1831, no Ceará, no município Riacho do Sangue, reencarna o irmão Curvino, agora como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E ele trazia uma missão de trazer o Espiritismo nas bases científicas, religiosas, filosóficas. Ele nasce numa família em que o pai, a mãe, tinha uma posição boa financeiramente. O pai era um político do Partido Liberal e um fazendeiro, mas um homem de muito bom coração. Os familiares e amigos se aproximavam dele, pediam dinheiro emprestado, ele emprestava e nunca recebia de volta. Chegou a fazer empréstimos nos bancos, hipotecar sua fazenda para levantar dinheiro para emprestar para familiares e amigos. Só que chegou uma hora que as fazendas estavam comprometidas, ele não recebeu de ninguém e ainda estava devendo. Ele juntou os seus bens, procurou os credores, falou: olha, a fazenda agora é de vocês. Não, os credores não queriam receber. Não, conheciam ele, sabiam o que tinha acontecido. Não, você nos paga como puder. Não, eu não sou mais dono dessas fazendas. Mas os credores convenceram ele a pelo menos ficar como o administrador daquelas fazendas. E ele aceitou, porque era dali que ele tirava o sustento para a família, para ele, tirava somente o necessário, mas todo o lucro ia para os seus credores. Ele tinha 2 filhos, os 2 formados advogados, mas quando chegou na época de faculdade de Bezerra de Menezes, a situação financeira da família já era outra. Eles já tinham mudado para o Rio Grande do Norte, depois retornaram para o Ceará, mas a condição financeira da família já não permitia mais uma faculdade paga para Bezerra de Menezes. E o pai explica para Bezerra que compreende. E logo em seguida o pai morre. E ele vai para a cidade do Rio de Janeiro para estudar medicina, que era o seu sonho. Ele, para manter-se ali, ele foi com uma quantia que os amigos cotizaram, 400 mil réis, que eu nem sei quanto que vale isso hoje, mas não era muito, porque deu só para ele pagar a mensalidade da faculdade e alugar um quartinho. E como ele se mantinha? Ele dava aulas particulares para os colegas de sala de aula dele. Ele não tinha livro para estudar.
E a gente sabe que medicina, os livros não são só agora que eram caros, sempre foram, né? Ele não tinha dinheiro para comprar os livros, então o que ele fazia? Ele ia à biblioteca pública municipal e estudava ali. E o que mantinha ele, o aluguel e a mensalidade da faculdade, eram as aulas particulares que ele dava. Quando os alunos que recebiam aulas dele atrasavam no pagamento, ele se socorria de um comerciante que tinha sido amigo do pai dele. Ele pedia emprestado, pagava o aluguel do quarto, da faculdade, e quando ele recebia as aulas, ele devolvia o dinheiro para o amigo. Só que chegou numa ocasião que o amigo tinha viajado e ele estava com o aluguel atrasado e a faculdade atrasada também. É interessante, só lembrando que Bezerra de Menezes não era adepto a viver em repúblicas, que já naquela época havia. Ele preferia ficar isolado. E nessa ocasião ele não tinha para quem socorrer, a quem pedir socorro. Ele pede em prece a Jesus que o ajude, ele não sabia como que ele ia sair daquela situação. Ele podia até perder o ano letivo por falta de pagamento da faculdade. Nisso bate à sua porta um jovem, procurando por ele para aulas particulares de matemática. Ele fala: olha, eu não estudo matemática, não é a minha matéria, eu teria que me preparar para dar essas aulas para você. Não tem problema. Eu recebi a mesada do meu pai, eu quero deixar pago antecipadamente essas aulas, e você se prepare, quando tiver ok, a gente marca as aulas. O jovem pagou, que foi a salvação dele, porque era um valor bem aproximado, um pouco mais, do que ele precisava para pagar o aluguel e pagar a faculdade. Nunca esse jovem apareceu para receber essas aulas. Anos depois, Bezerra de Menezes comenta que, na verdade, ele acreditava que tinha sido a primeira experiência que a espiritualidade se apresentava na vida dele. Porque, claro, aquele jovem foi direcionado pela espiritualidade para ajudar esse missionário do Cristo. Ele se forma e abre um consultório no centro da cidade com um colega de medicina que se formou junto com ele, mas com um poder aquisitivo melhor. Eles abriram um consultório no centro da cidade. Não entrava ninguém. Eles não tinham um cliente, um paciente. Mas Bezerra de Menezes, na periferia onde ele morava, ele começou a ter a clientela dos parentes, dos amigos, dos vizinhos, e a clientela foi aumentando. Ninguém tinha inveja dele, porque ele já era um aluno novo com bastante clientes, porque essa clientela ninguém pagava. Ninguém pagava consulta. Anos depois, um dos professores dele, que havia sido promovido a cirurgião-tenente do Exército Brasileiro, convida Bezerra de Menezes para ser o seu auxiliar. Aí a coisa parece que ia melhorar, porque ele ia ter um salário fixo. Não melhorou. Porque o salário que ele ganhava, no atendimento ao público da periferia, ele gastava tudo dando dinheiro para as pessoas comprarem a receita que ele receitava. Não adiantou muito. Mas só que ele começou a ficar conhecido, porque depois ele foi promovido a cirurgião-tenente, ele começou a ficar conhecido
E o consultório no centro da cidade começou a ter uma clientela. Não melhorou, porque ele só começou a aumentar a clientela dele lá na periferia. Ele atendia mais pessoas gratuitamente e pagava. Teve um final de tarde que ele já havia atendido dezenas de pessoas. Ele passava a receita, a pessoa falava, eu não tenho dinheiro para comprar, ele abria a gaveta e dava o dinheiro, vai comprar o remédio. Quando ele foi atender a última mãe que estava com uma criança em estado febril, ele percebeu que o problema maior da criança era fome, era comida, falta de comida. E ele receitou um remédio para a febre, abriu a gaveta, porque viu que a mulher não tinha dinheiro para comprar, e ela mesma, antes dele falar alguma coisa, ela mesma já falou, eu não vou ter como comprar esse remédio, porque a gente não tem nem comida em casa. Ele abriu a gaveta, abriu a de baixo, abriu a terceira, não tinha mais um tostão. Ele ainda mexeu nos bolsos e, a hora que ele passou a mão, um anel de formatura de médico, ele não teve dúvida, ele tirou o anel, falou, olha, a senhora faça dinheiro com esse anel, vai ter como comprar o remédio e ainda vai sobrar muito dinheiro para a senhora comprar alimento para o seu filho e para a senhora. Era assim Bezerra de Menezes. Ele se casa, tem 2 filhos. Aí ele é convidado, nessa ocasião, ele já era muito conhecido, porque, imagine, ele como um cirurgião do Exército Brasileiro, ele era conhecido por uma parte da sociedade. E ele, na periferia, atendendo as pessoas dessa maneira cristã. Ele era muito conhecido, muito famoso, e o convite não tardou a chegar para ele entrar para a política, para ser candidato a vereador da cidade do Rio de Janeiro. Ele não queria aceitar, mas a mulher o convenceu. Porque a política é algo divino, é algo de Deus. Se os políticos não são corretos, a política é de ordem divina. É algo de progresso da sociedade, mas nem sempre aqueles que estão ali dentro da política agem de maneira correta. Mas isso é um outro problema. A gente encontra esses tipos de problema em todos os setores da sociedade, né? Tem médicos bons, médicos que honram a profissão, e tem outros que são verdadeiros comerciantes da saúde pública. Então, ele não queria, mas ele aceitou, por argumentos da sua esposa. E ele se torna vereador. Olha que interessante. No século retrasado, ele já se preocupava com o meio ambiente, um tema tão atual nos dias de hoje. Um dos projetos dele era a despoluição da Lagoa Rodrigues de Freitas, do meio ambiente, como uma força da natureza, e que, se a gente não cuidasse, teríamos problemas lá na frente. Uma outra preocupação de Bezerra de Menezes no campo político foi quanto à escravatura. Ele já se preocupava, na ocasião, com a libertação dos escravos. Ele acabou se tornando deputado também, depois voltou a ser vereador, a esposa morreu, depois de alguns anos ele se casou novamente com a irmã da sua esposa, a sua cunhada, teve mais 7 filhos e levava uma vida difícil,
de dificuldades, porque tudo que ele ganhava, ele distribuía para as pessoas da periferia, pessoas doentes, carentes, com necessidades de alimentação. Mesmo ocupando o cargo de presidente da ferrovia Macaé, ele foi presidente da ferrovia Macaé, mesmo assim, ele nunca teve facilidades financeiras, porque, embora ganhasse, ele distribuía. E ele chega a conhecer a doutrina espírita através de João Travassos, Dr. João Travassos, que foi o primeiro tradutor do Livro dos Espíritos. E era amigo de Bezerra de Menezes e deu um livro a ele. Ele pegou o bonde para voltar para casa. No bonde ele viu aquele livro e falou, e pensou consigo mesmo: poxa, eu estudo todas as filosofias, eu não posso deixar de estudar essa filosofia também. Eu acredito, porque ele era de berço católico, eu acredito que a leitura do Livro dos Espíritos não vai me deixar louco. E começou a ler. E foi interessante porque ele começou a ler aquilo, ele chegou até a comentar mais tarde, parece que tudo aquilo que ele estava lendo ali no Livro dos Espíritos, ele já sabia, ele já conhecia. Era como que se estava tudo ali embutido no seu inconsciente. Era não, estava mesmo. E aquilo veio à tona na leitura do Livro dos Espíritos, era aquilo mesmo. Logo depois se funda a Federação Espírita Brasileira. E ele é convidado a assumir a presidência da federação. Havia um problema, porque as casas espíritas começavam a se formar, mas havia uma divisão dentro da federação. Alguns queriam se direcionar para a doutrina espírita só no seu aspecto religioso, e outros queriam estudar a doutrina espírita só no seu aspecto científico. E começou a haver intrigas, brigas, dentre os componentes. Bezerra de Menezes falou: não, eu vou sair, porque eu não preciso de cargo, eu prefiro os encargos. E os encargos eu posso realizar em qualquer lugar, eu não preciso estar aqui. E saiu. Só que tempos depois, através da psicografia de Frederico Júnior, que na ocasião era um dos melhores médiuns do Brasil, era um médium de psicofonia, psicografia, vidência, ele recebeu uma psicografia de Ismael. Ismael é o espírito responsável pelo Brasil. Jesus é o governante do planeta Terra, o governante espiritual do planeta Terra. Ismael, do Brasil. E ele recebe uma mensagem de Ismael, dizendo: batam a porta de Bezerra, tragam ele novamente para a federação. E foram bater as portas de Bezerra de Menezes. E ele disse: não, com essa briga, eu não... Não, mas nós vamos se acertar. Ele só aceitou se a palavra dele tivesse peso no sentido de harmonizar a situação. Que os espíritas parassem de criar intrigas, brigas entre eles, querendo seguir um caminho ou outro, quando na verdade a doutrina espírita é uma triade: filosofia, ciência e religiosidade. Filosofia, ciência
e religiosidade, e uma caminha junto com a outra. Eu fico imaginando quando Allan Kardec percebeu os fenômenos das mesas girantes, e isso, pouco a pouco, foi levando ele aos ensinamentos de Jesus. E quando ele chegou a essa conclusão, que Jesus já falava de tudo aquilo que os Espíritos estavam se revelando, a emoção que deve ter sido, quando ele percebeu que uma coisa estava ligada à outra, o que Jesus ensinava estava vindo agora novamente à baila através dos imortais. Que maravilha! Bezerra de Menezes desencarna em 1900, 11 de abril de 1900. Mas continuou trabalhando na espiritualidade. Quantas casas se ergueram em nome de Dr. Bezerra de Menezes? Todos os trabalhos de cura têm a direção do Dr. Bezerra de Menezes. Todos os hospitais do Brasil têm uma equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes. Passaram-se os anos e em 1950, naquele mesmo local onde houve a Assembleia, em 1800, haviam centenas de espíritos, um coral de 200 vozes, cantando músicas lindíssimas. Pétalas fluídicas vinham de uma psicosfera desconhecida e caíam sobre todos os presentes. A tribuna era ocupada por Leon Denis, representando Allan Kardec e representando os espíritas brasileiros, Manuel Vieira de Carvalho, que era uma espécie de Divaldo Pereira Franco daquela época, porque ele percorreu todo o Brasil fazendo as suas palestras sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a doutrina espírita. E ali ele representava, naquela assembleia, os espíritas brasileiros. Abre-se as portas daquele imenso anfiteatro na espiritualidade, entidades iluminadas vêm caminhando e no centro estava o Dr. Bezerra de Menezes segurando a aba do paletó cor de pérola e abanando a cabeça, como querendo dizer: eu não mereço, eu não mereço. Leon Denis toma a palavra e faz um discurso emocionado, homenageando a Bezerra de Menezes. Em seguida, Manuel Vieira de Carvalho também discursa, falando sobre o médico dos pobres, como o Bezerra de Menezes ficou conhecido. Bezerra de Menezes, em pranto, abanava de vez em quando a cabeça, como querendo dizer: eu não mereço. Nisso abre-se o céu, um jato de luz cai sobre os presentes, e nesse véu de luz começa a descer uma entidade luminosa, a irmã Celina, representando Maria, mãe de Jesus. E se dirige a Bezerra de Menezes, dizendo que Maria havia conversado com o Filho Jesus e que Bezerra de Menezes podia agora escolher
o planeta que ele desejasse encarnar no sistema solar ou em outro sistema solar. Ele poderia escolher. Bezerra de Menezes se levanta e diz: eu não mereço. Mas se me for permitido, dentro das minhas parcas possibilidades, eu queria fazer um pedido. Eu queria pedir para continuar no planeta Terra e não ter o direito de sorrir enquanto um dos meus irmãos brasileiros sofrer. Irmã Celina sobe por aquele véu de luz. Minutos depois, uma mão fluídica começa a escrever: Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o seu pedido foi deferido por Maria e você poderá ficar no planeta Terra até o ano 2000. Eu confesso que eu não li em lugar nenhum, porque nós já estamos em 2013. Mas, dentro da minha inocência, eu acredito que ele deva ter feito outro pedido. Porque hoje ele é reverenciado em todo o Brasil, mas é também na Argentina, no Chile, na Venezuela, em toda a América do Sul. Ele é reverenciado também no México, nos Estados Unidos, em toda a Europa, na África, na Ásia. Levantam-se associações com o nome de Bezerra de Menezes. Ele é querido em todo o planeta Terra. A gente ouvindo a história de Bezerra de Menezes, confesso que eu pergunto para mim mesmo: Carlos, você é cristão? Muita paz a todos.